Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago de Iemanjá. Queria agradecer primeiramente a todos que curtem, que deem um joinha no nosso canal Thiago de Iemanjá. Queria vir dizer o meu agradecimento profundo às pessoas que estão aderindo ao nosso conteúdo, que é muito importante, porque é um conteúdo voltado extremamente para a parte espiritual das pessoas. É um esclarecimento muitas vezes daquelas pessoas que ficam com dúvidas, né? E a gente está aqui justamente para tentar explicar, para tentar trazer da melhor maneira possível um alento para para aquelas pessoas que são de terreiro, ou muitas vezes vão no terreiro para consultar e às vezes estão com alguma dúvida, e que a gente tenta desfazer, né, essas dúvidas através dos nossos vídeos. Bom, hoje, minha gente, o nosso vídeo vai um pouco além da Umbanda, tá? Porque hoje o nosso vídeo trata de preconceito na religião, ou seja, atitudes de muitos que, por não saberem, ou por não gostarem, ou por não terem um envolvimento, né, se tornam, vamos dizer, julgam, né, e se tornam preconceituosos muitas vezes com a religião. E quando eu falo com a religião, serve para todas as religiões, né? Aqui nós não vamos denominar essa ou aquela religião, né, que é mais ou menos preconceituosa. Nós vamos tratar em si do que, por que o preconceito? Por que essa não afinidade ou não ou desrespeito com uma religião, tá? Então, começando, a pessoa, quando ela conhece a religião, ou ela vai fazer uma consulta, ou ela vai fazer um passe, toda pessoa espera uma solução, ou seja, toda pessoa espera encontrar o melhor dentro daquele processo que ela ali foi buscar, tá? Por exemplo, se ela vai fazer uma consulta para a saúde, tende a ela querer a solução muitas vezes imediatamente, e não esperando um processo natural que de repente às vezes vai acontecer, né, em dias ou em semanas, tá? E com isso ela se torna arredia aquela religião, entendeu? Ela se torna descrente daquela religião, e muitas vezes ela cria um preconceito de que todo terreiro, toda religião em si, sem nenhum, é má, ou seja, toda umbanda não presta. Mas não é assim que funciona. Porque não é porque eu tive um pequeno desafeto ou um pequeno desagrado num terreiro que a minha religião não presta. Não, o problema foi no terreiro. O problema foi a, o, o âmbito do terreiro, as pessoas que estavam ali. E muitas vezes as pessoas criam preconceitos porque são enganadas, são desiludidas, né? E tem o outro lado, são pessoas de outras religiões que também, por não conhecer, também por não estudar, porque veja bem, senhores, o estudo da religião ele é livre. Por exemplo, eu sou um bandista, mas eu posso estudar a religião católica, eu posso estudar a religião evangélica, eu posso, e por poder estudar, é o que me leva a crer que falta informação a essas pessoas, quando elas julgam precocemente a religião das outras pessoas. Não é possível uma pessoa de um conhecimento, vamos dizer assim, apurado, né, criticar uma religião. Ela pode criticar, sim, atos de pessoas que praticam a religião.
Agora, criticar a religião ou criticar dogmas da religião, certo? Isso não pode, porque se nós pegarmos, tá, uma religião que nem a Umbanda, né, que é uma religião que fala de Deus, que está presente com Deus, que ensina Deus às pessoas, nós vamos ver muitos reflexos da Umbanda em outras religiões, como nós vamos ver muitas coisas das outras religiões na Umbanda, como a própria glorificação do Santíssimo. Claro, de uma forma diferente, né? Porque a Umbanda tem o seu próprio culto, mas um discernimento daquele culto, do processo é semelhante. Então, toda religião leva a Deus. Nenhuma religião vai levar você à desgraça, ao diabo, a qualquer outra coisa que você acha né? Não. Toda religião, o conceito da religião é levar o fiel a Deus, a um Deus, a uma crença divina, entendeu? Então, senhores, quando se cria uma barreira que se pré-julga aquela religião, fica difícil, porque as pessoas começam assim, não, porque a Umbanda não presta, porque a Umbanda é uma seita satânica. Eu já ouvi termos assim, meu Deus, eu já ouvi coisas que até prefiro não comentar. Mas a gente nota que não são de pessoas que estudaram, não são de pessoas que se aprofundaram na Umbanda. Não, são de pessoas que, por mísero processo, às vezes, de não gostar da religião, de ter uma empatia com a religião, certo? Eles dissolvem um preconceito e aí amarram isso através de uma energia negativa que vai consumindo, né, as pessoas e vai deteriorando a crença dos outros, né? Muitos falam que os evangélicos são preconceituosos, mas não são só os evangélicos. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês aqui bem fácil. Até mesmo dentro da Umbanda, dentro dos cultos umbandistas, dentro da própria casa de terreiro, quando se há um descontentamento com aquela pessoa, aquela pessoa que trabalha na Umbanda, ela automaticamente, né, faz uma autocrítica da religião pelo todo, né? E aí começa a ter preconceitos com aquela religião. Então, muito do que a gente ouve, muito do que a gente presencia, também parte dos próprios umbandistas, que muitas vezes são enganados, são passados para trás por babalorixás e alorixás que não fazem o correto, entendeu? Agora, nós temos que entender o seguinte, que independente de você ter sido maltratado na Umbanda, a Umbanda não tem culpa. A Umbanda não tem culpa disso. Quem tem a culpa é o seu zelador e a sua zeladora que não lhe deram o verdadeiro valor. Não? E a gente passa, nós passamos, eu passei, vocês vão passar, por vários percalços durante a jornada mediúnica de vocês. Então vocês necessitam também ter o aprimoramento da mente para entender que, olha, eu não estou bem nesta casa. Eu não vou culpar a Umbanda. Eu vou culpar o zelador e vou me retirar dessa casa e vou procurar uma casa que a mim me faça bem. A não ser, como eu já falei em outros vídeos, que a Umbanda não sirva para mim. Aí eu vou procurar uma outra religião. E todas as religiões têm seus valores. Não estou fazendo média com nenhuma aqui. Todas. O evangélico tem a sua parte maravilhosa.
o budismo tem, o catolicismo tem, o judaísmo também tem, todas elas têm o seu, a sua relevância, entendeu? A sua relevância de conteúdo que muitas vezes o sacerdote não explora. E às vezes, por não explorar, ele ignora muitas vezes aquelas questões básicas, que é o respeito, a integração religiosa, a integração entre os povos. Porque as religiões são povos, né? As religiões montam grupos, né, de fiéis que podem se unir, apesar das suas crenças diferentes, eles podem entrar num consenso e ir à frente com uma palavra amiga, forte e construtiva para os fiéis que ali estão. Mas volto a dizer, pela ignorância de alguns sacerdotes, que são, desde a Umbanda até as outras religiões, existe isso, né? Fica pobre, muitas vezes, a informação daquele sacerdote. Porque o sacerdote bota um brajá no pescoço, certo? E sai ele a distribuir passe. Mas ele não lê um livro, ele não faz uma consulta, perdão, ele não faz uma consulta aos meados da Umbanda para poder saber a origem de tudo. Ele não dá por si, por exemplo, uma chance das outras religiões virem também debater com ele. Porque, gente, a divergência é na teologia da coisa, e não uma divergência entre pessoas. Nós temos divergências teólogas porque nós acreditamos em Oxalá e eles acreditam em Deus, né, que seria a mesma coisa. Nós temos uma crença nos orixás e eles têm uma crença num Deus único, onipotente, né, que também seria o nosso caso, só que com os orixás, né? Então, essa divergência teológica, ela é clara e existente. Agora, não é por isso que nós temos que banir um irmão, porque todos nós somos irmãos, tá? Todos nós temos a mesma qualidade, os mesmos defeitos. Uns com um ressalte mais para os defeitos, outros com mais qualidades. Mas Deus, quando nos fez, diz assim, ó, nem todo ser humano é perfeito. Siga teu caminho. Você vai ver que as coisas às vezes não andam como você quer. Mas você seguindo o seu caminho, você tendo perseverança, você vai enxergar e vai filtrar aquilo que vai aparecer na sua frente. O que não se pode, o que não se deve, é, por não conhecer, pré-julgar aquela religião ou aquele culto. Eu muitas vezes me insinuaram o porquê que eu faço culto ao diabo, o porquê que eu manifesto o diabo. E aí vem uma questão, senhores. Porque a Umbanda ela faz uma manifestação de entidades nos terreiros, ela também se cria uma mentalização de que a Umbanda cultua o demônio. E não é nada disto. Se nós formos analisarmos o conteúdo da Umbanda, nós analisarmos a capacidade dos espíritos nos ajudarem, é a coisa mais linda do mundo. Porque muitas pessoas saem de um passe, muitas pessoas saem de uma consulta renovadas. A gente, claro, como eu disse para vocês, existem médiums que não fazem por jus o que Deus lhe deram. Mas a gente tem também médiums que trabalham muito sério, né? E a gente faz com que... E às vezes a gente é manchado por médiums que são...
que não são médiums, entendeu? Que não fazem o trabalho certo. E todos recebem o dom. Quando assim são chamados, ou quando assim a Umbanda os escolhe para que a gente possa desenvolver. Só que aí uns vão para um lado e outros vão por outro. E aquele consulente que ali é leigo, às vezes vai consultar e se decepciona. E aí muitas vezes ele diz, mas por que eu vou voltar lá? Não, além de não voltar lá, eu sou um cara contra a Umbanda. Vou fazer pré-julgamentos contra a Umbanda. Eu estou citando a Umbanda porque eu sou um bandista, mas isso eu quero que vocês entendam a nível de todas as religiões. Entendeu? A nível até do próprio catolicismo, que tem uma abrangência muito grande, uma população muito grande é católico, né? Mas que muitas vezes também sofre preconceitos pelas pessoas não entenderem, pelas pessoas não visualizarem muitas vezes o que elas querem. Porque é muito fácil eu chegar na frente de um caboclo e pedir saúde, pedir paz, pedir prosperidade. Mas será que eu sou merecedor disso? Será que os orixás lá em cima vão dizer, não, mas o Tiago é merecedor de prosperidade porque ele fez por onde? Ele fez por onde? Será? Porque é muito fácil pedir. Agora é muito difícil eu assumir meus erros. Né? É muito difícil, por exemplo, eu não me conscientizar que naquele período que eu pedi ou que eu implorei, né, eu também não fiz por onde. E aí eu digo, opa, só um pouquinho. Não é essa religião que eu quero. E vou começar a malhar, vou começar a criar conceitos falsos desta religião. Então, minha gente, não é que vocês precisem acreditar na Umbanda. Ninguém precisa acreditar. Agora, respeitar, ou seja, dar a chance da Umbanda mostrar a vocês que ela é uma religião que tem seus valores e as suas coisas boas, isso não custa. Tá? Mas dentro de um terreiro, como eu já falei, sempre existe o desagrado. Sempre existe aquele ou aqueles médiums que não são compatíveis. Ou seja, muitas vezes se fala até que há privilégios dentro de um terreiro. Eu não duvido, porque sempre tem aquele ou aquela irmã que é a preferida, entre aspas, do zelador. Ah, porque aquela ali está mais presente. Não, nem sempre é a preferida, mas pela irmã ou irmão, às vezes está mais presente, ter mais contato com o zelador, se fazer mais prestativa para os cultos, né? Gera muitas vezes uma incomodação dos outros irmãos, né? Por as pessoas às vezes acharem que a diferença dentro do Congá. E na Umbanda, meus senhores, isso não pode existir. A Umbanda leva o lema: somos todos iguais perante ao grande Pai. E quando nós vestimos o branco, nós temos... Não importa se nós somos doutores, se nós somos mecânicos, se nós somos ajudantes de serviços gerais, não importa. A partir de que nós estamos reunidos ali naquele local onde nós vamos praticar a nossa fé, todos nós somos umbandistas. Então aquele zelador ou aquela zeladora que diferencia um ou outro por ser negro, branco, gordo, magro, isso é preconceito também. Porque aí nós vamos lidar com uma situação seguinte: se você é gordo, você não pode você não pode ter destaque na minha casa. Ou se você é preto, se você enfim, né? Não, gente, não pode ser assim. Irmão de corrente é tudo igual, entendeu? É claro que o irmão mais participativo, ele vai ter
o dirigente espiritual vai, claro, sempre convocá-lo, entendeu? Por exemplo, tem uma homenagem para algum na minha casa e eu estou com 5 irmãos ali fazendo balões, arrumando o salão. Ora, e os outros não vieram, não vou poder contar. Então, numa próxima festa, eu vou chamar aqueles que me ajudaram. Agora, não quer dizer que não possa ter, dentro de um consenso, a utilização também dos outros irmãos. Os outros irmãos não precisam ser convidados a estar no terreiro. Até isso que eu queria comentar com os senhores. Terreiro não se convida. Terreiro se senta, porque as portas de um terreiro sempre têm que estar abertas. Não haja dia, não haja hora, tá? Porque o orixá está sempre ali. E o orixá quer sempre dar aos que estão ali uma palavra de carinho, de amor. Então nós não podemos, por exemplo, por aquele ou por este que está embriagado, ou por aquele que está mal vestido, não atender. Isso se torna preconceito. E preconceito, gente, é o que às vezes eu vejo muito na nossa religião. E agora falando sobre a nossa religião. Nós, às vezes, somos preconceituosos com nós mesmos. Explico. Porque às vezes o zelador está fazendo um trabalho maravilhoso, mas porque eu não sou da casa daquele zelador, ou porque aquele zelador nunca foi meu amigo pessoal, eu vou dizer para ti assim, ó, não vai ali, porque ali não presta. Não, gente, ali presta. Presta sim, é muito bom. Eu também presto. Se tu quiseres vir aqui, ótimo, que bom, que maravilha, eu vou ficar satisfeito em te atender. Agora, eu não posso desfazer do serviço daquele irmão, porque aquele irmão também trabalha pro bem. Então, eu tenho que calcular as coisas que a gente fala, as coisas que a gente fala sobre irmãos, tá? Os irmãos trabalham, os irmãos cuidam dos seus outros irmãos, da forma como eles acham melhor. Porque eu sempre digo, eu não sou o dono da verdade. Por exemplo, eu faço o meu culto, tá? Muitas vezes eu não sou o dono da verdade. Entendeu? Muitas vezes eu erro, eu tenho problemas, eu sou mortal como qualquer outro. Agora, não é porque eu erro ou porque eu deixo de fazer alguma coisa, ou faço diferente de outro irmão, que eu não tenho as minhas qualidades. Entendeu? Como também o outro irmão, né, também tem as suas qualidades. Porque vejamos assim, as duas casas são boas. Tá? Vamos fazer um exemplo. Mas a preferência vai daquele que está consultando de repente. Muitas vezes eu me apego com a casa do fulano e não me apego com a casa do ciclano. É da minha pessoa, é do meu ser. Entendeu? E os orixás também encaminham a pessoa à casa que ela tem que estar. Então, não vamos criticar o irmão, vamos apoiar aquele irmão. Ah, mas ele é meu concorrente. Não, ele é seu irmão. Ele, claro, ele está fazendo o papel dele. Se aquele, não vamos competir por cliente, vamos competir em fazer o melhor. Porque quando nós competimos por cliente, nós estamos tirando, muitas vezes, o que a Umbanda chama de caridade. Porque assim, ó, aí é a disputa do melhor preço, é a disputa da melhor consulta, é a disputa do melhor caboclo. E aí as diferenças começam a aparecer. E aí todo aquele ensinamento que nós vivenciamos durante 7 anos, vai tudo por água abaixo. Por quê? Se forma pessoas preconceituosas, que só olham para o seu umbigo, ou seja, só a minha casa presta, só o meu congá presta, só as minhas coisas prestam. As dos outros não. Não é assim, gente. A Umbanda é unidade. A Umbanda é fraternidade. A Umbanda é conjunto. Quanto mais pessoas fazendo Umbanda, mais a Umbanda terá forças.
Claro que se eu tenho, por exemplo, assim, um diferencial com aquela pessoa, é claro que aquela pessoa nunca vai me convidar para uma homenagem, né? Agora, se um dia vá me convidar, eu tenho, se eu quiser ir, o mínimo que eu posso fazer é respeitar o ambiente daquela pessoa, é dar crédito por aquela pessoa estar fazendo aquele trabalho ali. Mesmo que uns não concordem, outros concordem, mas cada um faz o seu trabalho do jeito que aprendeu. Agora, o que eu não posso é preconceito, ir na casa daquela pessoa e sair falando, ó, você sabe que aquela pessoa faz assim, aquele outro faz assado, e começar a fazer preconceitos com aquela pessoa. Não, não posso. Porque daí eu estou deixando de fazer umbanda, estou partindo fazendo fuxico. E fuxico na umbanda, eu, Thiago de Iemanjá, não aceito. Tá? Eu já passei por várias situações onde pessoas vieram me falar, ah, Thiago, tu viu? Eu digo, olha, gente, eu não aceito vir falar de qualquer irmão de santo, de corrente, na minha casa. Tá? Cada um faz aquilo que foi lhe ensinado. Se aquela pessoa bota Guaraná na quartinha pro santo, se ensinaram ela assim, é assim que ela vai prosseguir até o final da vida dela. Entendeu? Eu faço diferente. O outro vai fazer diferente. Cada um faz aquilo que lhe ensinaram, aquilo que o sacerdote passou para ele. Como para mim, uma vez foi passado, para as outras pessoas também. Não posso eu julgar e nem preconceitualizar o trabalho das pessoas. Nós temos que ser puros. Por isso a Umbanda veste branco, porque é uma religião pura, tá? Então assim, gente, então só para fazer um pequeno resumo do nosso trabalho aqui. Nós temos sim preconceitos em todas as religiões, umas mais, outras menos, tá? E nós temos que acabar com isso. Nós temos que olhar o irmão como nosso irmão, e não como um concorrente ou como um desbravador de clientes que vai nos roubar todos os clientes. Não é essa a forma que nós olhamos. E há sim diferença entre médiuns no terreiro. Porém, nós, zeladores, somos as pessoas que temos que igualizar esses médiuns e guardar o bom andamento do trabalho. Tá bom, meus irmãos? O meu grande beijo, o meu axé de Iemanjá para vocês, certo? Que a minha mãe possa cobrir com o manto dela, certo? E até semana que vem, numa segunda-feira, onde nós retornaremos. Um abraço. Axé.